Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a este vídeo. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade aí à leitura deste livro, Teorias da Etnicidade, seguido de grupos étnicos e suas fronteiras, de Frederic Barth. Hoje será a leitura do capítulo 6, onde ele vai tratar do o domínio da etnicidade às questões-chave. Então vamos lá. Há que convir com Barth que a etnicidade é uma forma de organização social baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se acha validada na interação social pela ativação de signos culturais socialmente diferenciadores. Esta definição mínima é suficiente para circunscrever o campo de pesquisa designado pelo conceito de etnicidade, aquele do estudo dos processos variáveis e nunca terminados pelos quais os atores identificam-se e são identificados pelos outros na base de dicotomizações, nós, eles, estabelecidas a partir de traços culturais que se supõem derivados de uma origem comum e realçados nas interações raciais. Se tal definição não apresenta resposta a priori para a questão da gênese e da persistência dos grupos étnicos, ela permite que se identifiquem os problemas-chave que, qualquer que seja o tipo de abordagem utilizado, encontram-se de modo recorrente nas problemáticas da etnicidade. O problema da atribuição categorial, pela qual os atores identificam-se e são identificados pelos outros, o problema das fronteiras do grupo que servem de base para a dicotomização nós-eles, o problema da fixação dos símbolos identitários que fundam a crença na origem comum e o problema da saliência que recobre o conjunto dos processos pelos quais os traços étnicos são realçados na interação social. Ponto 1. Atribuição categorial. Uma das mais importantes descobertas das teorias da etnicidade é que a identidade étnica nunca se define de maneira puramente endógena pela transmissão da essência das qualidades étnicas por meio do membership, mas que ela é sempre e, inevitavelmente, um produto de atos significativos de outros grupos. Ela se constrói na relação entre a categorização pelos não-membros e a identificação com um grupo étnico particular, a pertença a um grupo étnico. Já escrevia Wallerstein, em 1960, é questão de definição social, de interação entre a autodefinição dos membros e a definição dos outros grupos. É esta relação dialética entre as definições exógena e endógena da pertença étnica que transforma a etnicidade em um processo dinâmico, sempre sujeito à redefinição e à recomposição. O poder de nomear. A definição exógena recobre todos os processos de etiquetagem e de rotulação pelos quais um grupo se vê atribuir do exterior a uma identidade étnica. Quando ela trabalha sozinha, define uma situação em que uma identidade é atribuída à coletividade, a que se nega simultaneamente o direito de elas mesmas se definirem. O racismo institucionalizado é um exemplo típico disto, mas podemos encontrar igualmente uma ilustração no recorte e na identificação das tribos pela etnologia colonial, como demonstraram especialmente Soutal com relação aos Luias e Bazin, com relação aos Bambaras. Nos dois casos, a questão é saber em que medida a definição imposta pelo outro deixa uma margem de liberdade aos grupos categorizados dessa forma para estabelecer seu próprio critério de definição. Em reação às teorias primordialistas, que ocultam totalmente a definição exógena, os críticos mais radicais do culturalismo atribuem-lhe um tal espaço que os grupos étnicos não têm outra existência e outra realidade senão as que lhes são impostas do exterior, por exemplo, pelos organismos e pelo aparelho governamental do Estado, ou pela administração colonial.
Vários autores estabelecem uma distinção entre grupos étnicos e minorias, sendo os primeiros comunidades que se reconhecem e são reconhecidas pelos outros enquanto tais, enquanto as minorias são definidas pelo preconceito e discriminação exercidos pelo grupo dominante. A etnicidade diria respeito apenas às autodefinições dos membros e não às que se lhes atribuem. De fato, definições exógenas e endógenas não podem ser analiticamente separadas porque estão em uma relação de oposição dialética. Elas raramente são congruentes, mas necessariamente ligadas entre si. Um grupo não pode ignorar o modo pelo qual os não-membros o categorizam, e na maioria dos casos, o modo como ele próprio se define só tem sentido em referência com essa exodefinição. Esta relação surge em toda sua complexidade por meio dos processos de rotulação mútua, no decurso dos quais os grupos atribuem-se e impõem aos outros nomes étnicos. Em todas as abordagens que fazem da identificação mútua o traço constitutivo da identidade étnica, a produção e a utilização dos nomes étnicos representam objetos de análise particularmente importantes para elucidar os fenômenos de etnicidade, uma vez que a existência e a realidade de um grupo étnico não podem ser atestadas por outra coisa senão pelo fato de que ele próprio se designa e é designado por seus vizinhos por intermédio de um nome específico. Como bem observaram os Hughes, a nominação não é somente um aspecto particularmente revelador das relações interétnicas, ela é por si própria produtora de identidade. Nas situações de dominação, a imposição de um rótulo pelo grupo dominante possui um verdadeiro poder formativo. O fato de nomear tem o despeito do que os indivíduos assim nomeados pensam de sua pertença a uma determinada coletividade. Os negros americanos, com grupo social significativo requerendo um nome, foram criados como tais pelos homens brancos que para lá os levaram e colocaram nas mesmas condições de vida. Eles criaram o grupo e não simplesmente o nome. De modo geral, as exodefinições tendem a ser globalizantes e a ativar categorias simultaneamente unificantes e diferenciantes, baseadas em similaridades simplificadoras. Este fenômeno é particularmente visível nas situações migratórias em que os autóctones têm geralmente tendência a englobar em uma identificação comum, frequentemente com base num traço pejorativo, a raça, os grupos recém-chegados que se percebem como culturalmente diversificados. O rótulo sul-asiáticos é aplicado na Grã-Bretanha a todos os imigrantes provenientes do subcontinente indiano, embora eles de fato procedam de países que se consideram tradicionalmente como inimigos. O termo magrebinos, na França, aplicou-se indistintamente a populações que se diferenciavam fortemente segundo oposições nacionais ou linguísticas. Lopreato observa que os migrantes não deixavam a Itália como italianos, mas como genoveses, venezianos, napolitanos, sicilianos, calabreses e etc. E continuavam a identificar-se assim durante longo tempo, senão pelo resto de suas vidas. Fishman realça igualmente que imigrantes que se identificaram primeiramente com sua aldeia ou sua comunidade local descobriram, depois de sua chegada na América, que eram poloneses ou eslovacos. Pior ainda, observam Stein e Hill, etiquetas pejorativas e englobantes como runquier,
polaque ou WOP eram aplicadas indiferentemente a pessoas provenientes do conglomerado geopolítico austro-húngaro, sem preocupação com sua verossimilhança étnica ou geográfica. Mas o que se pode observar em todas essas situações é que o fato de serem coletivamente nomeados acabou por produzir uma solidariedade real entre as pessoas assim designadas, talvez porque, em decorrência desta denominação comum, eles fossem coletivamente o objeto de um tratamento específico. Os hispânicos nos Estados Unidos, que correspondiam simplesmente a uma categoria administrativa do recenseamento, chegaram, por isso, a representar uma entidade étnica, que é o objeto de uma política e o foco de uma ação coletiva. Jarvenpa mostra o modo como os americanos nativos, que mantiveram durante longo tempo suas autodefinições tribais, depois de terem sido por décadas submetidos a um tratamento administrativo uniforme, acabaram por criar uma identidade geral de indígenas a partir do sentido de opressão compartilhada e da experiência comum do sistema das reservas. A dialética exógeno-endógeno. Quanto mais forte é a dominação, o polo máximo sendo a situação da escravidão, mais as pessoas às quais se aplica a exodefinição são coagidas a retomá-la por sua conta. Mas ali, onde se restabelece o jogo dialético entre exo e endodefinições, é que não a retomam nunca tal qual, mas transformam-na identificando-se com ela. A situação dos imigrados americanos originários da Ásia, descrita por Douglas e Lima, é particularmente ilustrativa nesse sentido. Quando chegam aos Estados Unidos, os imigrantes originários dos países asiáticos veem-se a si mesmos e distinguem-se entre si como chineses, coreanos, japoneses, até mesmo como cantoneses, identidades que não fazem sentido senão para os imigrados provenientes da Ásia. Estas identidades particulares vêm-se confrontadas com outro tipo de identificação, a de oriental, epíteto globalizante que os autóctones associam a todos os imigrantes provenientes dos países da Ásia com base numa imputação racial. O racismo anti-oriental e a condição comum imposta por ele a todos os indivíduos de raça amarela acabaram por fazer surgir não no lugar das identidades particularistas, que continuam a existir, mas ao lado delas e, sem dúvida, atualmente de forma mais plena e mais ativa que elas. Uma identificação globalizante que se exprime por meio do movimento pan-asiático americano. Esta nova identificação assumida retoma, por sua conta, o critério globalizante imposto pela exodefinição oriental, mas o retoma sob a forma de uma endodefinição asiático e retoma por sua conta o critério racial, mas invertendo o valor atribuído à cor. Os militantes do movimento pan-asiático definem-se a si próprios como abelhas, ou seja, como um pequeno inseto amarelo que pica, para manifestar o orgulho em relação à sua cor e sua combatividade. Ao contrário, os asiáticos que Sartre denominaria inautênticos são definidos como bananas, amarelas por fora, brancas por dentro, ou pior ainda, como bambus, francamente brancos. No caso dos asiáticos, como no dos negros nos Estados Unidos, a dialética entre exo e endodefinições passa pela inversão dos critérios impostos, pela transmutação deles do exterior negativo em interior positivo, processo que inclui a mudança de rótulo oriental versus asiático ou negro versus afro-americano, e a inversão do estigma. Estas lutas simbólicas em torno da designação e da denominação étnicas só se produzem, contudo,
Quando os grupos dominados atingiram um nível de aculturação que lhes permite avaliar os lances e manipular as significações ligadas às categorias étnicas nos termos da sociedade global. Tal processo manifestou-se de maneira particularmente significativa no caso dos descendentes de imigrados magrebinos na França, autodefinindo-se como Beurs. Os indivíduos da segunda geração magrebina retomam por sua conta o termo pejorativo de árabe, que se lhes aplica, acentuando o retorno do estigma pela inversão irônica das sílabas. Mas, utilizando para isso uma linguagem codificada própria a um subgrupo da sociedade francesa, o Verlan, eles manifestam ao mesmo tempo seu alto nível de integração cultural na sociedade francesa e a distância tomada com relação às identidades locais ou nacionais próprias da primeira geração. A extraordinária fortuna que o termo conheceu nas mídias demonstra até que ponto ele corresponde a uma identidade facilmente compreensível e aceitável pela sociedade francesa, a da dupla cultura, mas é provável que sua significação permaneça amplamente opaca para os próprios pais dos interessados. A dialética exógeno-endógeno pode assumir outras formas. Arens mostra, a propósito dos Vanvahilis da Tanzânia, o modo como mudanças sociais e culturais globais, como as acarretadas pela descolonização, modificaram profundamente por elas mesmas a significação atribuída às designações étnicas. O rótulo Vaisvahili, utilizado inicialmente pelos outsiders para designar grupos destribalizados, mas nunca invocado como uma autodefinição, foi reivindicado como uma identidade étnica quando, no processo de descolonização, o estilo de vida associado aos tribesmen foi estigmatizado como arcaico. Quando as definições de pertença pelos membros e pelos outsiders são isomorfas, elas reforçam sua mútua pertinência, e as categorias étnicas são utilizadas de modo rotineiro no decorrer das interações sociais. Nas situações de dominação, frequentemente existem desníveis ou desacordos entre as identidades étnicas que os membros de um grupo se auto-atribuem e aquelas que os outros lhe conferem. O labeling étnico é, então, geralmente o objeto de uma relação de forças na qual o grupo étnico dominado tenta impor sua própria definição e desqualificar aquela que o grupo dominante pretende lhe impor. O lance do labeling étnico pode consistir para o grupo dominado em mudar um rótulo estigmatizante por um mais neutro ou valorizante, negro por black, em lutar contra a imposição de um rótulo particularizando seus membros ou, ao contrário, impor ao grupo englobante o reconhecimento de um rótulo particularista, como no caso das lutas regionalistas. A relação de força que atua em torno das definições da pertença nem sempre opõe os dominantes aos dominados, mas pode algumas vezes opor frações dos dominados na luta pela hegemonia de um movimento de liberação. Wallenstein frisa que na África do Sul, na década de 1960, a ANC começou a utilizar o termo africanos para designar todos os que não eram europeus e a inventar a etiqueta ou suposto mestiço. O aspecto mais interessante da questão, que aparece numa carta de um membro mestiço da ANC, é que esta etiqueta de mestiço, infamante e imposta pela classificação governamental dos brancos, acha-se de repente amplamente reivindicada por alguns daqueles aos quais ela se aplica como uma propriedade essencial e inalienável de seu grupo. Tenho a impressão de ser um suposto ser humano. As outras minorias não têm direito à denominação suposto.
Por que eu? Todos estes exemplos mostram que se no estudo de uma situação interétnica é sempre importante, como recomendavam os Hughes, que se pergunte quem tem o poder de nomear. O jogo complexo da rotulação étnica nunca se resume a uma pura imposição da identidade de dominante a dominado. Os próprios dominantes retomam às vezes por sua conta os nomes que lhes são atribuídos pelos dominados. De acordo com os Hughes, o termo caucasiano, que conheceu uma tão grande fortuna nas classificações étnicas americanas, foi utilizado pelos japoneses para designar os brancos, e que estes últimos adotaram porque tinha a grande vantagem de evitar as conotações raciais. No plano do indivíduo, a identidade étnica se define simultaneamente pelo que é subjetivamente reivindicado e pelo que é socialmente atribuído. As reivindicações identitárias de um indivíduo podem ser ou não aceitas pelo grupo que ele pretende representar. Quando há desacordo entre estas duas fontes de definição, a dissonância cognitiva resultante pode conduzir ao que Garay designou como o paradoxo da identidade. Esse fenômeno pode ser encontrado especialmente nas situações migratórias, quando a sociedade de acolhimento continua a tratar como estrangeiros indivíduos que se consideram como assimilados e que seu grupo de origem não reconhece mais como fazendo parte dos seus. A formação de uma identidade positiva mestiça pode, então, constituir um meio de resolver a dissonância. Índices e critérios. Quer seja estabelecida de maneira endógena ou exógena, uma imputação étnica implica critérios decisivos da pertença, em função dos quais são formulados os julgamentos de semelhança ou de dessemelhança, e índices operatórios, em função dos quais se realizam os procedimentos de atribuição das identidades étnicas, como o frisa Horowitz. Se a distinção entre critérios e índices da pertença étnica nem sempre é claramente estabelecida nas pesquisas empíricas, é, entretanto, essencial para a compreensão da dinâmica dos processos identitários. Pautando-se neste autor, afirmaremos que os critérios da pertença étnica são, em princípio, definicionais e os índices informacionais. Os índices perceptivos em função dos quais se criam de forma rotineira os julgamentos de pertença não são, é claro, independentes dos critérios que a definem. Os símbolos significativamente ligados a uma identidade étnica, quer representem valores reivindicados pelos membros ou estigmas impostos pelos outsiders, determinam em grande parte os marcadores, traços comportamentais, língua falada, índices visuais, que a designam enquanto tal. Mas, em consequência do próprio fato de as identidades étnicas não se imporem como dados naturais, mas como uma divisão culturalmente elaborada do mundo social, a relação entre critérios e índices é frequentemente problemática. Se Hitler empurrou os judeus para o Porto da Estrela Amarela, realçam Lyman e Douglas, não foi somente para impor-lhes uma marca de ignomínia, mas porque sem isso os outros alemães não teriam podido reconhecê-los. Neste caso preciso, a ambiguidade dos índices evidencia precisamente o arbitrário da definição exterior que, dando-se a raça como critério, é incapaz de reconhecê-la mediante índices congruentes. Apesar das ondas bibliográficas e da imagética delirantes consagradas pelos ideólogos nazistas para a identificação racial dos judeus, é o nome patronímico e não os traços fenotípicos que representa o índice mais imediatamente disponível para tal definição. Acontece frequentemente o inverso, que índices fenotípicos sejam utilizados para discriminar indivíduos sem que o grupo ao qual pertencem seja identificado como um grupo racial.
Na sociedade francesa, as discriminações em relação aos imigrados de origem magrebina são exercidas frequentemente pela cara, mesmo quando a alteridade desse grupo é estabelecida especialmente segundo critérios culturais e religiosos. O caráter ambíguo de qualquer identificação étnica deriva de que a característica principal dos índices perceptivos, mediante os quais se a infere, é precisamente que eles são equívocos. Este ponto é particularmente bem ilustrado por uma anedota relatada por Griffin, na hora em que ele resume sua experiência de branco disfarçado de negro no sul dos Estados Unidos na década de 1960. A cena passa-se dentro de um carro, onde o autor está às voltas com um negro perigoso que procura determinar a composição exata de sua ascendência racial. Vejamos, continuou Christophe, observando-me com um ar especulativo. Qual o sangue que corre em suas veias? Espere um minuto. Christophe não se engana nunca. Posso sempre dizer que tipo de sangue tem um homem. Tomou-me o rosto entre as mãos e examinou-me de perto. Esperei, convencido de que este homem estranho fosse desmascarar-me. Finalmente, ele fez um sinal de gravidade com a cabeça para indicar que havia detectado minhas origens. Consegui agora. Seus olhos brilharam e ele hesitou antes de fazer seu anúncio dramático ao mundo. Eu me encolhia temerosamente, elaborando uma explicação e depois decidi tentar impedi-lo de desmascarar meu personagem. Espere, deixe-me. Ele me interrompeu. Flórida Navarro, exclamou triunfalmente. Sua mãe era metade Flórida Navarro, não é? Eu estava com vontade de rir, inicialmente por alívio e em seguida pela transformação de minha mãe holando-irlandesa em algo tão exótico quanto Flórida Navarro. Ao mesmo tempo, fiquei um pouco decepcionado, porque Christophe não era mais maligno que nós. Sem dúvida, existem efetivamente indivíduos mais malignos que outros na detecção dos índices da pertença, especialmente os que, como Christophe, estão pessoalmente interessados pelas questões raciais. Mas o que demonstra o caso de Christophe é que, mesmo para aqueles, o desprezo ou a mistificação é sempre possível e que os índices da pertença são sempre probabilistas e sujeitos à contradição. É justamente esse caráter probabilista que torna possível a espécie de jogo informacional, que se desempenha por meio da comunicação dos índices e dos papéis étnicos. É porque a informação transmitida pelos índices, os traços fisionômicos, a cor da pele, o sotaque, etc., é frequentemente insuficiente que os atores podem conscientemente fornecer elementos complementares de informação, permitindo-lhes controlar, em certa medida, a apresentação de um eu étnico específico. Ponto 2. As fronteiras. A noção de ethnic boundary, elaborada por Barthes, marcou uma virada importante na conceptualização dos grupos étnicos e representa um elemento central na compreensão dos fenômenos de etnicidade. Num primeiro nível, ela volta a sublinhar que a pertença étnica não pode ser determinada senão em relação a uma linha de demarcação entre os membros e os não membros. Para que a noção de grupo étnico tenha um sentido, é preciso que os atores possam se dar conta das fronteiras que marcam o sistema social ao qual acham que pertencem e para além dos quais eles identificam outros atores implicados em um outro sistema social. Melhor dizendo, as identidades étnicas só se mobilizam com referência a uma alteridade, e a etnicidade implica sempre a organização de agrupamentos dicotômicos nós-eles. Ela não pode ser concebida senão na fronteira do nós, em contato ou confrontação, ou por contraste com eles. Mas o caráter inovador da noção de ética boundary,
atestado pela excepcional influência de seu autor, liga-se à ideia de que são, em realidade, tais fronteiras étnicas e não um conteúdo cultural interno que definem o grupo étnico e permitem que se dê conta de sua persistência. Estabelecer sua distintividade significa, para um grupo étnico, definir um princípio de fechamento e erigir e manter uma fronteira entre ele e os outros a partir de um número limitado de traços culturais. Vários autores notam, por exemplo, que o conceito de soul só emergiu como expressão da cultura dos negros americanos quando estes se viram expostos à influência cada vez maior da cultura dominante e sentiram a necessidade de definir e manter seus próprios limites e negar os outros grupos, especialmente aos brancos, o acesso aos valores e aos comportamentos marcados pelo estilo soul. O que permite que se dê conta da existência dos grupos étnicos e de sua persistência no tempo é, então, a existência dessas fronteiras étnicas independentemente das mudanças que afetam os marcadores aos quais elas se colocam. A elucidação dos fenômenos de etnicidade passa, assim, pela análise gerativa das condições de estabelecimento, manutenção, transformação das fronteiras entre os grupos. Na concepção barthiana, a manutenção das fronteiras étnicas necessita da organização das trocas entre os grupos e da ativação de uma série de proscrições e de prescrições regendo suas interações. Segundo Keyes, uma estruturação das relações inter- e intragrupos implica as três formas fundamentais de troca definidas por Levi-Strauss. A troca de mulheres, regulamentada pelas prescrições matrimoniais intergrupais, a troca dos bens e dos serviços estruturando as transações entre grupos e a troca das mensagens, delimitando as situações culturalmente significativas de comunicação. Desde que Barth estabeleceu sua importância na compreensão dos fenômenos de etnicidade, a questão das fronteiras étnicas tornou-se objeto de uma atenção considerável entre os pesquisadores. O processo segundo os quais os grupos constroem, mantêm ou transformam seus limites são documentados por muitos estudos sobre diferentes situações interétnicas. Os resultados frequentemente convergentes desses estudos permitem que se estabeleçam as características essenciais deste processo de delimitação dos grupos. As fronteiras entre os grupos étnicos são mais ou menos estáveis. No decorrer do tempo, as fronteiras étnicas podem manter-se, reforçar-se, apagar-se ou desaparecer. Elas podem tornar-se mais flexíveis ou mais rígidas. Em Israel, as distinções entre os judeus originários da Alemanha, da Polônia, da Romênia, da Hungria, relativamente fortes na década de 1950, apagaram-se ao mesmo tempo que se reforçava a fronteira entre Askenazian e Sefaradim. Nos Estados Unidos, a fronteira étnica entre antigas e novas imigrações europeias perdeu progressivamente sua pertinência com os diferentes ramos europeus fundindo-se no grupo VASP. Horowitz propõe uma tipologia da mudança dos limites de grupo. Este pode tomar a forma de uma erosão dos limites por amalgamação, no decurso da qual um ou vários grupos se unem para formar um grupo maior, diferente de cada um de seus componentes, ou por incorporação, no decorrer da qual um grupo se funde em outro que mantém sua identidade. Por outro lado, pode tomar a forma de uma diferenciação desembocando na criação de novos limites por divisão ou por proliferação. As fronteiras étnicas não representam barreiras. Elas nunca são oclusivas, e sim mais ou menos fluidas, moventes e permeáveis. Na América Latina, a fronteira que separa os indígenas dos mestiços
é suficientemente leve para que seja suficiente a um indígena que aprenda a falar corretamente o espanhol e adquirir os atributos culturais considerados como definidores da cultura crioula para deixar de ser considerado como um indígena. Mesmo nas sociedades em que a fronteira étnica assume a forma da barreira racial, os mecanismos institucionais de controle da fronteira nunca chegam a impedir que um determinado número de indivíduos a transponha, como o testemunham os numerosos processos por usurpação de identidade racial que foram instruídos na África do Sul ou nos Estados Unidos. A permeabilidade das fronteiras étnicas manifesta-se igualmente, como notam Lyman e Douglas, pelo estatuto de membro honorário, que algumas vezes pode adquirir aqueles que, mesmo sendo manifestadamente outsiders, em decorrência de sua origem ou de sua herança cultural, são admitidos a compartilhar a experiência do grupo. Mas aqui, o ponto importante é que a transposição das fronteiras étnicas pelos indivíduos não coloca em causa necessariamente sua pertinência social. O fenômeno bastante conhecido do passing para os negros americanos de pele clara não contribuiu em nada para colocar em causa a fronteira entre negros e brancos. Ao contrário, ele contribuiu eficientemente, de modo congruente com a avalização dos indivíduos mistos à categoria negros, para impedir a emergência de uma categoria intermediária e, assim, manter intacto o limite entre os dois grupos. Por outro lado, é razoável pensar que as fronteiras entre os grupos são tanto menos permeáveis quanto mais a organização das identidades étnicas esteja ligada à divisão diferencial das atividades no setor econômico. Quando as identidades étnicas estão fortemente correlacionadas a um sistema de estratificação socioeconômico, ou seja, quando as características fenotípicas ou culturais são associadas de maneira sistemática à posição de classe, a fronteira étnica superpõe-se à fronteira social, uma reforçando a outra. Neste tipo de situação, a transposição da fronteira étnica é tão mais difícil que irá implicar uma dissonância entre categorização social e categorização étnica. Os indivíduos que adquirem as características do grupo dominante não serão considerados, a exemplo dos Furs estudados por Aland, como tendo mudado de grupo, mas como fora de grupos. Waldman mostra, por exemplo, que na Grã-Bretanha, onde o sucesso escolar é fortemente associado à cor, os membros dos grupos minoritários que são bem-sucedidos são percebidos como indivíduos fora de categoria. É igualmente desta forma que se pode dar conta do estatuto particular das segundas gerações. Na França ou na Grã-Bretanha, a emergência de categorias como os Beurs ou os English-born Blacks exprime a dissonância entre dois sistemas de limites, socioeconômico e étnico, inextricavelmente atuante na distinção nacional imigrado. A manutenção das fronteiras entre os grupos étnicos não depende da permanência de suas culturas. Este ponto já fora estabelecido por Francis quando ele dizia em sua reflexão quanto à natureza dos grupos étnicos que um grupo étnico pode modificar e substituir sua cultura sem perder sua identidade. Mas é a Barthes que se reserva o mérito de haver tirado disso todas as implicações teóricas, especialmente a de atribuir a precedência analítica ao estabelecimento e à manutenção das fronteiras étnicas, mais que aos traços culturais característicos deste ou daquele grupo. Pautando-se em Barthes, Hatcher propõe que se dissocie o estudo da transformação étnica, medido no grau de solidariedade entre os membros do grupo, da transformação das práticas culturais.
Trata-se aqui, observa ele, de duas ordens de fenômenos que não estão necessária ou mecanicamente ligadas entre si. Um grupo pode adotar os traços culturais de um outro, como a língua e a religião, e, contudo, continuar a ser percebido e a perceber-se como distintivo. A. D. Smith nota que a identidade dos persas não desapareceu com a queda do Império Sassânida, Sassanida. A conversão ao islamismo xiita revitalizou a identidade persa, dando-lhe uma nova dimensão moral, e a renovou por meio da islamização da cultura e dos mitos e lendas sassânidas. Linekin mostra como a convenção maciça dos índios Narragansetts, a época do grande despertar do século XVIII, não enfraqueceu, mas reforçou a fronteira que os separava de outros grupos americanos, contribuindo para a redefinição e novas bases da identidade do grupo. Sua conversão, embora manifestando sua aproximação ideológica com a maioria dos americanos das classes mais baixas, permitiu-lhes que renovassem, por meio de suas novas crenças, aspectos essenciais de sua cultura religiosa tradicional e consolidassem, pela criação de uma igreja indígena distinta, o limite separando-os de outros grupos marginais da sociedade americana. Em outros casos, como por exemplo os da conversão das castas de intocáveis ao budismo na Índia, ou dos negros ao islamismo nos Estados Unidos, ou ainda a filiação dos Hausas à confraria Tijani, a mudança de religião é justamente um meio de reforçar a solidariedade interna do grupo e a diferenciação externa com outros grupos. Todos esses exemplos demonstram que a força de uma fronteira étnica pode continuar constante através dos tempos, apesar de, e às vezes mediante, transformações culturais internas ou mudanças na natureza exata da própria fronteira. Por outro lado, uma redução das diferenças culturais entre os grupos étnicos não põe necessariamente em causa a pertinência do limite que os separa. Pope mostra, a partir do exemplo do Tirol, como o reforço dos limites étnicos, longe de ser o produto de uma profunda ruptura entre formações culturais diferentes, continua, ao contrário, atuando nas regiões onde a história teceu reais afinidades culturais entre os grupos. As fronteiras étnicas são produzidas e reproduzidas pelos atores no decorrer das interações sociais. A cooperação dos membros para a manutenção das fronteiras é uma condição necessária da etnicidade. Ela pode até constituir, em certos casos, o critério essencial do membership. Para ser druso em Israel, não é indispensável participar ativamente da vida religiosa, nem se conformar rigorosamente com as normas religiosas de comportamento, mas é preciso cooperar ativamente na manutenção da fronteira étnica, praticando uma estrita endogamia, recusando a divulgação do saber religioso secreto que se possui e rejeitando qualquer possibilidade de incorporação de novos membros. A defesa da fronteira que separa suas religiões respectivas foi o elemento constitutivo de identidades como as dos otomanos e dos castelhanos. No caso dos amish, as técnicas de manutenção das fronteiras, tais como a interdição da exogamia, a recusa da participação na vida política, a recusa do automóvel e do telefone, tornaram-se os próprios signos da especificidade cultural da comunidade. A manutenção das fronteiras baseia-se no reconhecimento e na validação das distinções étnicas no decurso das interações sociais. Como o acentua Barth, a pressão exercida no interior de um grupo para a manutenção ativa da fronteira é máxima nas situações políticas em que a violência e a insegurança dominam as relações interétnicas. Numa situação como a da África do Sul,
onde o poder da classe dominante baseava-se numa estrita separação dos grupos étnicos, a participação ativa dos membros do grupo dominante na manutenção da fronteira entre negros e brancos era da ordem de um dever moral, e aqueles que se abstinham disso podiam ser duramente sancionados. Mas, sob esse aspecto, parece que as teorias dos grupos minoritários subestimaram a parte ativa tomada pelos dominados na manutenção dos limites étnicos. Observações como a de Griffin deixam pensar que, mesmo nas situações de extrema dominação, como aquela por que passaram os negros no sul dos Estados Unidos depois do período da escravidão, as minorias tinham seu próprio código de honra étnica, em virtude do qual eram exercidas sanções contra aqueles que, dentre eles, tentavam ultrapassar os limites e tornando-se assim traidores do grupo. As fronteiras étnicas são manipuláveis pelos atores. Elas se estendem ou se contrapõem em função da escala de inclusividade na qual se situam e da pertinência localmente situada de estabelecer uma distinção nós-eles. Moerman mostra que as pessoas que vivem na comunidade de Bamping podem identificar-se como membros de 6 categorias que remetem em níveis sucessivamente mais inclusivos de conjuntos contrastivos. Os imigrados originários dos países macrebinos redefinem assim que se instalam na França os limites do grupo de pertença, de modo a incluir no mesmo círculo de endogamia todos os que podem exigir uma pertença comum ao Islã. A elasticidade dos limites étnicos remete ao caráter segmentário da etnicidade, realçado por numerosos autores. Os grupos étnicos, diz Keyes, são estruturados segundo hierarquias segmentárias, cada segmento mais inclusivo, unindo grupos étnicos que eram contrastados em um outro nível. Desprez mostra como esse processo está operando na sociedade guianense, onde, de acordo com as circunstâncias, os indivíduos podem exigir uma identidade nacional guianense em oposição aos europeus, aos americanos e aos outros West Indians, ao passo que eles podem, em outras situações, se diferenciar segundo a dicotomia brancos-não brancos e, em outras situações, as identidades invocadas servem para dividir os africanos entre si. Lyman e Douglas mostram como os bascos espanhóis emigrados para os Estados Unidos ajustam a definição de sua identidade étnica à situação de interação de tal modo que ela realça a diferença pertinente em um nível dado. Quando interagem com um coétnico, irão definir-se, por exemplo, como biscainho, ao passo que invocariam sua qualidade de basco espanhol sempre que encontrassem bascos franceses e seriam apenas bascos quando se relacionassem com não bascos. Por outro lado, a manipulação dos limites étnicos pode remeter a uma relação de forças entre diferentes componentes de um grupo étnico. De modo geral, importa reconhecer que qualquer que seja o grupo considerado, a questão de saber o que significa ser membro do grupo nunca se torna objeto de consenso, e que as definições de pertença estão sempre sujeitas à contestação e à redefinição por parte de segmentos diferentes do grupo. O fato de decidir quem é membro da comunidade e quem deve ser excluído dela é, por exemplo, como já assinalamos, um lance central da oposição entre elite tradicional e nova elite entre os chineses americanos. Para os primeiros, a comunidade chinesa nos Estados Unidos limita-se aos verdadeiros chineses, com exclusão dos chineses americanizados. Os segundos estendem a noção de comunidade a todos os indivíduos de origem chinesa e tendem a enfraquecer as fronteiras que a separam dos outros grupos asiáticos. As fronteiras étnicas têm necessariamente duas faces, e a significação que lhes é conferida pelos atores raramente é a mesma.
segundo o lugar de onde as consideram. Ao colocar-se no ponto de vista de um grupo particular, a fronteira que os separa dos outros é determinada por forças agindo do interior e do exterior, e ela é constantemente redefinida pela interação desses mecanismos internos e externos. Vimos anteriormente como grupos coletivamente discriminados com base numa percepção externa globalizante podiam ser conduzidos a ampliar seus limites para neles incluir todos os visados por esse mesmo processo de discriminação. Essa interação entre as pressões externas e internas exercidas na fronteira é particularmente sensível nas restrições ao casamento misto. Estas podem ser impostas do exterior e definir um limite exclusivo, endogamia de exclusão, mas é frequente que a maior tolerância dos membros do outgroup ao casamento misto acompanhe-se por uma restrição maior do interior. Ponto 3. A origem comum. A etnicidade como parentesco fictício. Considera-se habitualmente que os grupos étnicos, como as castas, distinguem-se de outros grupos organizados, como os grupos religiosos ou as classes sociais, por seu modo de recrutamento que se realiza sob o princípio do nascimento. Se hoje os Sikhs são considerados como um grupo étnico e não mais como um grupo religioso, é porque os descendentes de pais Sikhs identificam-se e são identificados pelos outros como Sikhs, quer sigam ou não os preceitos do Guru Nanak. É esse modo de recrutamento por nascimento que, segundo os primordialistas, confere à identidade étnica sua dimensão englobante e torna-se pouco maleável em relação a outras identidades de grupo. Zener observa o que, na sociedade americana, mostra que ser judeu é uma identidade étnica, ao passo que ser protestante ou católico não passa de uma identidade religiosa. É que se pode ouvir pagãos americanos dizer "quando eu era cristão" ou "antes que eu me tornasse cristão", ao passo que não é concebível que um judeu fale de si desta forma. Mas, como observa Horowitz, o princípio do nascimento baseia-se em grande parte na ficção e tolera as exceções. Para todos os grupos étnicos, existem na realidade outros modos de recrutamento, como o do casamento misto, e a permeabilidade das fronteiras étnicas torna sempre possível os processos individuais ou coletivos de assimilação ou de mudança da identidade étnica. Permanece que os indivíduos ou os grupos assimilados são sempre suscetíveis de ver contestada a sua plena pertença quando o trabalho coletivo do esquecimento não jogou a seu favor, como jogou para aqueles que continuam a vê-los como assimilados. Uma das razões da hostilidade dos assimilados recentes para os recém-chegados reside precisamente no fato de que a presença deles, reativando a distinção nativos e estrangeiros, lembra-lhes e ameaça lembrar ao grupo de acolhimento que eles mesmos não são absolutamente nativos. Quando a filiação de membros não nativos torna-se um traço permanente e um método sistemático de recrutamento de um grupo que representa a si mesmo como uma comunidade étnica, este se dota geralmente de mecanismos culturais que permitem traçar um parentesco fictício entre os nativos e os assimilados. No caso dos Hausas de Yauri, que incorporam tradicionalmente os Gungavas como membros de seu grupo, é frequente que os membros do grupo étnico recrutador reconheçam-se abertamente ancestrais provenientes do grupo subordinado. Inversamente, os Iaus, que incorporam a cada geração um número importante de não Iaus,
ritualizam a assimilação dos recém-chegados sob a forma da adoção no sistema de parentesco, incluindo uma obrigação de culto aos ancestrais. Segundo os grupos ou as circunstâncias, a filiação pode ser mais ou menos adiantada para determinar a pertença e, além disso, ela nunca atua sozinha na identificação étnica, baseando-se esta simultaneidade no reconhecimento da origem e na identidade manifestada. A prova da descendência pode representar uma exigência formal imposta ao indivíduo para fazer valer seus direitos étnicos. O Estado de Israel a institucionalizou para a lei do retorno. Os conselhos tribais dos indígenas americanos especificam a quantidade de sangue indígena que se deve ter para ser reconhecido como membro da tribo. Há alguns anos, a União do Povo Corso dedicou-se a recensear os verdadeiros corsos, estabelecendo uma célula da identidade nacional corsa, baseada na origem dos quatro avós. Contudo, na maioria dos casos, a exibição de certos atributos que são considerados como a marca da origem comum basta por si mesma para corroborar a ideia do laço genealógico presumido. Logo, o que diferencia, em última instância, a identidade étnica de outras formas de identidades coletivas, religiosas ou políticas, é que ela é orientada para o passado e tem sempre uma aura de filiação. Como já o afirmara Weber, a crença na e não o fato da origem comum constitui o traço característico da etnicidade. É a crença na origem comum, realça A. D. Smith, que justifica e corrobora as outras dimensões ou signos da identidade e, assim, o próprio sentido da unicidade do grupo. As diferenças entre os grupos só servem para a diferenciação étnica quando representam marcadores de uma filiação compartilhada ou, melhor dizendo, é a crença na origem comum que substancializa e naturaliza os atributos tais como a cor, a língua, a religião, a ocupação territorial, e fazem-na percebidas como traços essenciais e imutáveis de um grupo. Como bem o divisara Isagiv, a ideia de uma origem ancestral comum deve ser posta em relação com os traços culturais compartilhados, não como ele o fazia para estabelecer a importância do processo de socialização na reprodução dos grupos étnicos, mas para dar conta dos processos de reificação e de substancialização de qualidades e atributos como possessões inatas, naturalizadas por uma história mítica. Todas as dimensões classicamente levadas em conta para definir o grupo étnico, língua, território, religião e etc., tornam-se aqui pertinentes não justamente para nelas buscar critérios de definição, mas como recursos que podem ser mobilizados para manter ou criar o mito da origem comum. Embora determinados atributos culturais, como a língua, estejam em melhor posição para serem nisso utilizados, nenhum pode merecer o crédito de uma validade universal e essencial para a identificação étnica. Nem o fato de falarem uma mesma língua, nem a contiguidade territorial, nem a semelhança dos costumes representam por si próprios atributos étnicos. Apenas se tornam isso quando utilizados como marcadores de pertença por aqueles que reivindicam uma origem comum. Para os descendentes dos imigrados e os povos em diáspora, o território de origem constitui um recurso sempre disponível, mesmo quando as semelhanças culturais e linguísticas já se apagaram. A religião pode desempenhar um papel central, particularmente quando ela se apoia, como no caso dos judeus, no mito de eleição, ou quando ela é substituída por um código legal distintivo, regrando os aspectos mais íntimos da vida, como é o caso das comunidades muçulmanas. O tipo de atividade econômica ou de ocupação de nichos ecológicos, por exemplo, a distinção entre caçadores e criadores e entre nômades e sedentários,
pode em certas regiões estar na base da distintividade étnica, o modo de subsistência surgindo como um dado natural a unir os que são da mesma espécie. A língua é o que simboliza para os canadenses franceses sua origem particular, ao passo que ela não desempenhou um papel significativo para a identidade judia ou armênia. Como realça Moerman, esta lista dos fatores de etnicidade é necessariamente incompleta e desorganizada, não somente porque nenhum dentre eles seja dotado de uma pertinência universal, mas porque sua organização estrutural, o modo pelo qual cada um cede seu lugar aos outros, varia segundo os diferentes grupos étnicos denominados e também para cada um dentre eles no decorrer do tempo. A identidade étnica pode alimentar-se de signos diferentes, acumular vários ou reter apenas um deles. A oposição nós-eles entre dois grupos pode manter-se por meio da mudança dos marcadores da dualidade étnica, como aconteceu com a sociedade quebequense, onde tal dualidade, inicialmente concebida em termos de religação, católicos versus protestantes, é marcada hoje pela diferença de língua, francês versus inglês. Que os atributos culturais tidos como a marca distintiva de um grupo possam tornar-se objeto de transformações, de substituições, de reinterpretações, não leva por isso a afirmar que a identificação étnica possa ser exercida a partir de qualquer coisa. Os recursos simbólicos, a língua, o território, a tradição cultural, utilizados para marcar uma oposição significativa entre nós e eles, podem ser distorcidos ou reinterpretados, mas de um certo modo eles já estão lá, desde sempre e disponíveis para os atores. Para que possam funcionar como critérios de pertença, tais recursos devem, segundo Orion, preencher 3 condições: colocar-se na ambiguidade de uma referência simultânea à natureza e à vontade, prestar-se igualmente à objetivação e à interiorização, poder marcar uma oposição entre grupos extensos. A fixação dos símbolos identitários, lembranças e mitos. Os grupos étnicos, se não representam realidades substanciais existentes desde sempre, não se formam e não se mantêm, a não ser atribuindo-se a história sedimentada, a tomada em consideração do complexo mítico, pelo qual os acontecimentos históricos são, segundo os termos de Ricoeur, tramados e conectados como acontecimentos que chegaram a mesmos, permite que se responda do ponto de vista do grupo a questão que Barth propõe para o antropólogo que o toma por objeto. Qual é então essa entidade cuja continuidade no decorrer do tempo é descrita em estudos desse tipo? Paradoxalmente, ela deve incluir culturas no passado que seriam com toda evidência excluídas no momento presente em razão de certas diferenças de forma. O dilema desaparecerá se reconhecermos nos grupos étnicos a capacidade de manter sua identidade não sob a forma de uma substância imutável, mas sob a forma de uma fidelidade criadora em relação aos acontecimentos fundadores que os instauram no tempo. O ponto de origem desses acontecimentos fundadores pode ser mais ou menos recuado no tempo. O fato de que numerosos grupos que se consideram atualmente como grupos étnicos não tinham nenhuma consciência de sua identidade comum há apenas um século atesta que a continuidade com o passado é sempre estabelecida por processos criativos, como Hobbes, Bavy e Rand mostraram a propósito da invenção das tradições. Que uma identidade étnica seja sempre de um certo modo criada ou inventada, não implica por isso que seja inautêntica ou que os atores que a reivindicam possam ser taxados de má-fé. O fato de que os Betés não tenham constituído um grupo real antes do período colonial,
ou que os Sikhs não tenham existido como grupo antes do século XIX, e nada impede a realidade do sentimento subjetivo que têm uns e outros de formar um grupo tal qual se forjou na história da Costa do Marfim ou do Punjab. A memória histórica sobre a qual um grupo baseia sua identidade presente pode nutrir-se de lembranças de um passado prestigioso ou ser apenas a da dominação e do sofrimento compartilhados. O assambarcamento injusto da terra pelos brancos e suas violações dos tratados de paz tornaram-se estruturas quase míticas que desempenharam um papel fundador na emergência de um grupo étnico indígena nos Estados Unidos. A história comum pode ser puramente ficcional e invocada ou esquecida de acordo com as circunstâncias. Os refugiados Hutus na Tanzânia podem, segundo tenham se estabelecido nas cidades ou nos campos de refugiados, dedicar-se a esquecer e a fazer esquecer seu passado no Burundi, construindo com isso, para apagar a especificidade da categoria Hutu, ela própria, ou construir uma história mítica deste mesmo passado por meio da qual as categorias dos Hutus e dos Tutsis sejam essencializadas sob a forma de pseudo-espécies. Às vezes, como acontece com os Maasai, o mesmo mito de origem serve para fundamentar a separação entre um grupo e seus vizinhos e para invocar uma origem comum com eles diante de inimigos ou de estrangeiros na região. Este exemplo é particularmente revelador, já que mostra como a ficção da origem comum não obsta em nada àqueles que exigem que se ampliem ou que se reduzam os limites do grupo em função das circunstâncias. Ponto 4. O realce. A noção de saliência ou realce, proposta pela corrente situacionalista, é de uma importância central em todas as abordagens não reificadoras da etnicidade. Ela exprime a ideia de que a etnicidade é um modo de identificação em meio a possíveis outros. Ela não remete a uma essência que se possua, mas a um conjunto de recursos disponíveis para a ação social. De acordo com as situações nas quais ele se localiza e as pessoas com quem interage, um indivíduo poderá assumir uma ou outra das identidades que lhes são disponíveis, pois o contexto particular no qual ele se encontra determina as identidades e as fidelidades apropriadas num dado momento. O exemplo dos jamaicanos nos Estados Unidos, fornecido por Patterson, demonstra como o mesmo indivíduo pode alternativamente e no decorrer de um mesmo ano ser definido e definir-se ele mesmo como negro e agir enquanto membro de um grupo étnico dominado ou ser, durante suas estadas na Jamaica, um cidadão que faz parte da elite do grupo dominante. Em determinadas situações, a etnicidade é um fator pertinente que influencia a interação em outras situações e a interação é organizada de acordo com outros atributos, tais como a classe, a religião, o sexo e etc. Melhor dizendo, uma identificação étnica nunca é autoexplicativa, não podemos dar conta do fato de dizermos de alguém que ele é X ou de fato de alguém dizer eu sou X porque ele é X. Para retomar a fórmula utilizada por Moerman com relação ao Lewis, não se trata de saber quem são os X, mas saber quando, como e por que a identificação X é preferida. O realce da identidade étnica exprime-se assim, inicialmente através de um rótulo étnico, entre outros meios possíveis de identificação das pessoas. É apenas depois de ter selecionado esse rótulo, depois que a etnicidade foi realçada pelo procedimento mesmo de sua seleção, que os comportamentos das pessoas, os traços culturais que eles designam, surgem quase naturalmente como étnicos.
A etnicidade pode igualmente ser realçada por meio de todos os signos visíveis, comportamentais, vestuários e etc., que podem ser mobilizados e selecionados para tipificar um grupo social ou utilizados para apresentar um eu étnico específico. As características distintivas de Weber denominava de reflexos externos a maneira de usar a barba, o penteado, a vestimenta, prestam-se particularmente para a fixação pública de uma identidade reivindicada, porque eles possuem a dupla característica de ser manipuláveis à vontade e facilmente decifráveis como símbolos de pertença. Etienne nota que nos países árabes o uso da barba impôs em poucos anos como o próprio símbolo do islamismo, a ponto de todo mundo ter esquecido de que até pouco tempo antes, nesses mesmos países, a barba era o signo de uma simpatia pró-guevarista. A possibilidade de manipular sua própria identidade étnica e de escolher ou não realçá-la é certamente desigual, segundo os contextos nos quais as interações se situam. Nas situações em que a etnicidade apresenta-se como um estatuto prescrito, os papéis étnicos são reificados sob a forma de uma sorte ou de um destino inevitável, e os indivíduos têm mínimas possibilidades de estabelecer uma distância subjetiva entre eles mesmos e seu jogo de cena. Mas, como ouvimos em relação aos negros no sul dos Estados Unidos, resta-lhe sempre a possibilidade de fazer sobressair mais ou menos os traços estereotipados que lhes aplicamos. Para os escravos negros no século XIX, notam Douglas e Lehman, desempenhar o papel do sambo supersticioso podia também ser bastante útil para encobertar as sabotagens do sistema da escravatura. Notemos, por outro lado, que o realce mais ou menos acentuado das distinções étnicas depende do tipo de jogo interracional autorizado em uma situação dada, e não das proximidades ou diferenças culturais objetivamente demarcáveis. Komarov nota que os judeus na Alemanha nazista, próximos de seus opressores pela língua, cor e cultura, eram desprovidos de qualquer meio de negociação de sua identidade étnica, ao passo que para os africanos da Copperbelt, divididos pela língua, pela cultura e pela pigmentação da pele, a identidade foi sempre amplamente manipulável. Contra as visões estáticas da identidade étnica, que atribuem uma importância invariante e universal à etnicidade, a noção de realce étnico suscita a questão da prioridade da identificação étnica na organização da vida social e da utilidade social de demonstrar, de manifestar ou de validar a existência de uma categoria étnica numa situação particular. Tal questão leva a privilegiar o exame das modalidades e dos procedimentos, segundo os quais os rótulos e os estereótipos étnicos são ativados e tornados pertinentes nas interações sociais cara a cara. De acordo com Lehman e Douglas, os traços étnicos nunca são evocados, atribuídos ou exibidos por acaso, mas manipulados estrategicamente pelos atores como elementos de estratagema no discurso das interações sociais. Por exemplo, para exprimir a solidariedade ou a distância social, ou para as vantagens imediatas que o autor espera obter pela apresentação de uma identidade étnica particular. Patterson mostra como determinados porto-riquenhos altamente americanizados manipulam nesse sentido as diferentes identidades étnicas de que dispõem. Eles podem, por exemplo, alardear sua identidade racial para beneficiar-se dos programas reservados aos negros no quadro da Affirmative Action, ou em outras circunstâncias realçar sua cultura latina, exagerando seu sotaque espanhol. O domínio do realce de uma identidade étnica é delimitado pelas múltiplas fontes dos estereótipos pelos quais os membros de uma sociedade definem as pessoas e as situações. Na medida em que, numa sociedade pluralista, os indivíduos conhecem a existência e o conteúdo dos estereótipos que os outsiders têm,
sobre eles, orientam-se nesse mundo de estereotipia, tentando afastar os realces que eles são perigosos e promover aqueles que são vantajosos. O relato de uma cena urbana feito por um estudante africano no decorrer de uma pesquisa recente é significativo desse ponto de vista. A cena passa-se em um ônibus da cidade de Nice, onde Anatoly, proveniente de Burkina Faso, reside há alguns anos. Um dia, estava eu no ônibus com um colega. Esquecera a carteira de estudante. Chega um fiscal, eu já havia picotado minha passagem. Eu disse, lamento, esqueci minha carteira de estudante. Ele me disse, vai pagar. Eu disse, sinto muito, não vou pagar nada. Volto para casa, pego minha carteira de estudante, vou mostrá-la a você. Não fraudei ninguém. Ele disse, de maneira alguma. Você acha que está no Cabo Verde ou onde? Eu disse, não permito que fale assim comigo. Esqueci minha carteira de estudante, o que você pode fazer é me aplicar uma multa. Com a multa, apelarei, tendo a passagem em mãos, e você marcará nela que se trata exatamente dessa passagem. Ele me disse, seus documentos. Eu disse, não tenho meus documentos pela mesma razão porque não tenho minha carteira de estudante. Para começar, você não tem o direito de me pedir os documentos. Nesse ponto, ele me insultou. Vou levá-lo para a delegacia. Eu disse, está bem, vamos lá. Isso não me assusta. A interação entre Anatoly e o fiscal começa como uma contestação por parte do usuário de uma sanção exercida por um agente da administração. Esse tipo de conflito é, no final das contas, todo um traço rotineiro da vida social urbana. Pode-se identificá-lo como uma cena banal na qual um fiscal tem que lidar com presumidos usuários fraudadores que o olham de cima, que o olham de cima. Como indica essa frase feita, esse tipo de conflito tem sua própria inteligibilidade, mas assim que tais conflitos acontecem, eles devem desenvolver-se, argumentar-se, gerar-se e, de uma maneira ou de outra, regrar-se. Eles são suscetíveis de implicar outras pessoas, testemunhas forçadas a tomar partido ou fazer ar de desentendido. É igualmente um traço rotineiro deste gênero de conflitos que eles sejam suscetíveis de ser etnicizados. Podemos ver no relato apresentado aqui o modo como, a partir desse estopim de situação banal, toda a interação irá de fato desenrolar-se em torno de um lance totalmente diferente do pagamento ou não da contravenção. Se recolocarmos a discussão entre Anatoly e o fiscal nas circunstâncias em que ela ocorreu, num ônibus, onde os passageiros constituem o público diante de quem se desenrola a cena, podemos ver que, por meio dos argumentos lançados pelos dois protagonistas, de fato, opõem-se duas tentativas de definir a situação. A do fiscal, que tenta impor uma interpretação do acontecimento, fazendo intervir a pertença racial de Anatoly como elemento de definição da situação, e a de Anatoly, que tenta situar a cena no quadro de um conflito de interpretação da regra administrativa. Desde o início do incidente, Anatoly apresenta-se deliberadamente como um usuário competente, conhecedor dos regulamentos e dos seus direitos. A réplica sobre os cabo-verdianos que ele atrai da parte do fiscal é mais que uma alusão à sua cor. Ele visa deslegitimar suas pretensões a um estatuto social que o autorize a discutir a regra de direito em pé de igualdade. De fato, os cabo-verdianos representam em Nice uma população particularmente visível e fortemente marcada pelos estereótipos associados à imigração clandestina. Situando Anatoly como cabo-verdiano e não simplesmente como africano, o fiscal dá realce não somente à sua identidade racial, mas a um campo de estereótipos possíveis associado aos negros, aquele que, com a noção de cabo-verdianos, sugere a identidade de pobreza, de ignorância, de violência, de marginalidade, de fraude. Anatoly resiste firmemente a essa tentativa de lhe impor em um papel racial, não permito que fale assim comigo, e acentua a apresentação de seu personagem de seu usuário honorável e de seu justo direito, manifestando seu perfeito conhecimento da regra.
Você não tem o direito. E das engrenagens administrativas. O que você pode fazer? Novamente, o fiscal tenta impor sua própria definição da situação, ameaçando Anatoly de levá-lo à delegacia. Este último entende muito bem qual o significado dessa ameaça. Como cabo-verdiano, a priori, suspeito de estar em situação irregular, a invocação da polícia é uma ameaça aterrorizadora. E responde em consequência. Em consequência, isso mesmo. Vamos lá, isso não me assusta. Em toda a cena, a estratégia de Altercasting, desenvolvida pelo fiscal, joga com a disponibilidade de um estereótipo do cabo-verdiano, como figura do estrangeiro que todo mundo conhece e inicia. Ao formular a conduta de Anatoly como a de um cabo-verdiano que se crê em casa, é claro que o fiscal não se engana quanto à identidade deste último, mas justamente lhe confere esta identidade, seja ele quem for ou pretenda ser. Assim, um limite étnico é relembrado àquele que o esquece. O caráter de insulto racista da reflexão do fiscal consiste precisamente em que, ante o estereótipo do cabo-verdiano, evidentemente Anatoly não é um deles. Esta evidência sendo também audível, ele fala um francês culto. Mas quaisquer que sejam as diferenças que o distinguem dos cabo-verdianos, pode-se, contudo, considerá-lo como tal. Pois o que Anatoly tem em comum com eles, ser negro e aparentemente estrangeiro, é suficiente para assimilá-lo a eles, e nisso reside a ponta de insulto, para contaminá-lo e cabo-verdizá-lo. É importante notar que, ao fazer isso, o fiscal não se dirige somente a Anatoly, mas igualmente aos passageiros do ônibus. Este ponto é decisivo para compreender que o realce da dimensão étnica surge aqui como uma tentativa de deslocar as linhas de clivagem. De fato, não é evidente que a posição defraudador de Anatoly esteja bem estabelecida. Ele tem, além de tudo, uma passagem picotada. A hipótese de um esquecimento é verossímil. A atitude do fiscal pode parecer detalhista e pouco conciliadora, etc. Assim, o desenvolvimento de um conflito unicamente sobre esta base poderia levar à desaprovação de pelo menos parte dos passageiros que compartilham com Anatoly a qualidade de usuários suscetíveis de se encontrar na mesma situação. É precisamente esta linha de clivagem entre usuários e agentes da administração que Anatoly tenta manter, apresentando seu personagem de usuário de boa-fé, obstinado contra o abuso de poder da parte de um fiscal irracível. Realçando a dimensão étnica do conflito, o fiscal visa redefinir a clivagem entre in-group e out-group, com base numa oposição categorial entre os africanos, os negros, os estrangeiros e os franceses ou os niceanos, categorias às quais presume poder identificar-se a maioria do público. Esta cena mostra bem de que maneira a etnicidade, enquanto repertório de rótulos e de estereótipos, é um elemento de um saber cultural compartilhado, ativado pelos atores em ocorrências situadas e com objetivos interracionais específicos. Acentuar os processos de realce dos estereótipos étnicos leva a isso de realce dos estereótipos étnicos leva a isso nos convida Moerman a considerar as categorias étnicas como objetos de análise da etnicidade, em vez de tomá-las como sua explicação. As categorizações étnicas e as inferências autorizadas por elas são situacionalmente realizadas. São parte integrante de atividades sociais nas quais sua validade é reconhecida e sancionada. É na tarefa de suas tarefas circunstanciais que os participantes de uma interação são levados a fazer interferir etiquetas étnicas, e esta utilização rotineira contribui, ao mesmo tempo, para conferir à etnicidade seu estatuto de verdade geral e de objetividade.
Conclusão. Como acentuávamos na introdução, a noção de etnicidade não tem boa aceitação nas ciências sociais francesas, quando ela fala de suas reticências a propósito desta noção para tratar do caso da França. Schnapper exprime sem nenhuma dúvida um sentimento amplamente disseminado na profissão. Tal reticência a propósito da noção de etnicidade liga-se ao perigo que haveria de exportar sem crítica prévia conceitos forjados em um país onde nem a realidade, nem as representações da nação e da imigração são as mesmas. De fato, uma análise comparativa das experiências francesa e americana sobre a matéria mostra até que ponto as realidades da imigração, o modo de integração dos imigrados, a ideologia nacional sobre a questão, a gestão administrativa do problema e etc., diferem enormemente nas duas situações. As razões para adotar uma problemática em nível de etnicidade no estudo dos fenômenos sociais ligados à imigração não são, contudo, factuais, mas elas próprias teóricas. Elas não dependem da forma que assume em uma situação dada a relação imigrados nacionais, mas do ponto de vista adotado para construir a relação imigrados nacionais, ela própria como objeto sociológico. No ponto onde uma sociologia política vê nessa relação o objeto de uma reflexão sobre a integração à nação, uma problemática da etnicidade vê nisso um problema sociológico derivando da organização social das diferenças culturais. Em nossa perspectiva, a questão não reside em saber, e menos ainda em concluir a priori, se há ou não grupos étnicos na França, se há ou não guetos étnicos, se podemos descrever as associações de jovens provenientes da imigração como tendo uma visada étnica ou assimilacionista, ponto. Por mais importantes que possam parecer tais questões, fazer depender da resposta que se lhes dá, a priori, a pertinência da noção da etnicidade é reter desta noção apenas seu sentido estritamente político, tal como ele foi forjado efetivamente no contexto norte-americano, ligando estreitamente a etnicity às reivindicações de conhecimento de uma identidade específica que se manifestam na arena pública. Nesta perspectiva, pode-se opor a etnicidade à assimilação como dois modelos de gestão política das populações imigradas e concluir efetivamente que os contextos sociais franceses e americanos são, deste ponto de vista, fundamentalmente diferentes. Sem dúvida, estamos diante de um elemento de reflexão central para uma sociologia política da nação, mas ficar apenas nisso resulta proibir-se num só golpe que se analisem muitos dos fenômenos realmente pertinentes para uma análise sociológica da sociedade francesa contemporânea. Os que se manifestam, como diz Simon, nos interstícios da gestão administrativa oficial, sob a forma das categorias da prática que organizam as descrições socialmente construídas dos fatos, das pessoas e dos acontecimentos, e que não podem, por sua vez, ser tratadas de outra maneira senão como categorias étnicas. Ao fazer derivar da oposição ideológica entre o modelo de assimilação e o modelo do pluralismo étnico, uma oposição sociológica entre teorias da assimilação e da etnicidade, proíbe-se em última instância que se veja o próprio fato de que estas questões. Há grupos étnicos na França? Será que os imigrados magrebinos poderão integrar-se? Será que o pluralismo cultural é desejável? E etc. Sejam constituídas em problemas sociais e políticos que o fato de elas chegarem em determinadas circunstâncias a focalizar a atenção pública já deriva da etnicidade. Se entendermos por este termo as diferentes modalidades pelas quais as diferenças culturais são tornadas pertinentes para a organização social. Pode-se, por exemplo, como o faz Schnapper,
realçar o efeito benéfico do mito do limiar de tolerância, que, impedindo na França a constituição de guetos de estrangeiros, entravou o desenvolvimento da etnicidade, mas é igualmente pertinente que se acentue, como o fazem Bourdieu e Schein, que a aplicação de cotas no alojamento e na escola, a partir do final da década de 1970, implicava uma definição dos imigrados em termos de sua etnicidade, e não mais simplesmente de seu estatuto de estrangeiro. De maneira geral, todas as medidas em prol da assimilação ou contra a constituição de guetos étnicos não indicariam a tomada em conta das decisões administrativas e, de modo mais geral na opinião pública, da diferença cultural, enquanto dado significativo para a ação social gente, é uma pergunta, desculpa. E, de modo mais geral na opinião pública, da diferença cultural enquanto dado significativo para a ação social e política. Melhor dizendo, a aplicação de uma política não étnica não faria parte, paradoxalmente, integrante das ações e dos procedimentos socialmente organizados pelos quais a etnicidade é produzida como um dado factual? Além disso, opor a etnicidade à assimilação como dois modelos políticos de inserção de grupos heterogêneos não seria, nos dois casos, comprometer implicitamente uma determinada concepção da etnicidade, precisamente aquela que supõe a existência de identidades culturais pré-constituídas, definidas em si mesmas a partir das características intrínsecas de grupos ou de sujeitos pertencentes a estes grupos? É precisamente para evitar os riscos de reificação dos grupos e das culturas implicadas, segundo ela, pelas noções de etnicidade e de assimilação, que Schnapper recusa estas duas noções em prol da de aculturação. Esta noção permite-lhe que analise a integração dos imigrados como um processo dinâmico de reinterpretação, de negociação e de ajustes culturais, dos quais os imigrados são os atores. Mas, paradoxalmente, esta visão dinâmica da cultura imigrada, como remendo cultural, é acompanhada de uma concepção muito estática da identidade do migrante, concebida como herança cultural. Existem limites para a aculturação dos emigrados, mesmo nas famílias mais modernas. Diz-nos ela. Tais limites são aqueles que se ligam à existência suposta de características culturais nucleares, características que ela associa a populações referenciadas etnicamente como os africanos, os magrebinos, os portugueses, os turcos. Esse duro nódulo cultural corresponde a um sistema de normas e de comportamentos que são transmitidos por meio da relação íntima com a mãe na primeira infância. Ele se acha incorporado no sentido próprio ao indivíduo e dá conta de sua ligação com as práticas próprias de seu grupo. Ele o coage sob forma de normas morais que lhe são impostas e que ele não pode deixar de respeitar em seus comportamentos. Esta concepção da identidade cultural não está tão distanciada do que descrevemos nas páginas precedentes como a concepção primordialista dos grupos étnicos, aquela que procede pela identificação prévia de populações às quais são atribuídos traços culturais específicos vistos como sua posse e cuja manutenção é garantida de forma endógena pelo processo de socialização, independentemente de seus efeitos na organização das interações sociais. Toda a problemática da etnicidade consistiu em romper com essas definições substancialistas dos grupos étnicos, de propor que uma identidade coletiva nunca é redutível à posse de uma herança cultural, mesmo se fosse reduzida a um nódulo duro, mas se constrói como um sistema de separações e de diferenças com relação a outros,
significativos em um contexto histórico e social determinado. Deste ponto de vista, a noção de etnicidade parece-nos não somente transponível, mas indispensável para uma compreensão das relações interétnicas que se passam atualmente na cena social francesa. Uma outra crítica feita com frequência à noção de etnicidade é a de que ela comporta uma ambiguidade irredutível que Crowley, pautando-se em muitos outros, detecta por meio das variações de sentido e de contexto assumidas pela palavra, de acordo com os autores e algumas vezes em um mesmo autor. Ao final de nosso próprio exame das teorias da etnicidade, é sem dúvida alguma importante que nós nos dediquemos um pouco a essas ambiguidades. De fato, não apontam elas para o fracasso de qualquer tentativa teórica quanto à matéria? Em primeiro lugar, tem-se o equívoco original de Crowley, formulado nestes termos: o enraizamento simultâneo e aparentemente contraditório na raça e na cultura. Para este autor, qualquer teoria geral da etnicidade deve explicar esta contradição latente que ele identifica a partir das definições que aparecem em dois dicionários de língua corrente, um inglês, o outro francês. No primeiro caso, o adjetivo ethnique faz referência a características culturais ou raciais. No outro, a definição do termo ethnique é oposto explicitamente à definição de raça. A nosso ver, a ambiguidade não reside essencialmente na contradição entre as duas definições. Ela está presente sob modalidades diferentes nos dois casos, e importa inicialmente distingui-las antes de ver em que nos baseamos para aproximá-las. Tal empreitada é a mesma que vimos desenvolvendo nesta apresentação. De fato, ela tentou acionar uma hipótese de trabalho segundo a qual a problemática da etnicidade encontrará um esclarecimento pertinente se pudermos fazer surgir convergências entre domínios claramente separados, aquele em que ela inicialmente se desenvolveu, a sociologia das migrações nos Estados Unidos, pela qual os fenômenos de afirmação ou de avalização de identidades coletivas eram traços salientes da organização social e política, e o das pesquisas antropológicas, em que a referência a grupos definidos por sua comunidade de cultura constituía uma premissa incorporada às primeiríssimas decisões metodológicas da disciplina. Se nos voltarmos para as definições, há aquela francesa que faz referência à noção erudita de etnia. A ambiguidade aqui irá explicitar-se se restituirmos a noção de etnia na história de uma disciplina que está em vias de rejeitá-la e onde ela deve ser aproximada de outras noções, como a de grupo suporte de cultura, que procuraram traduzir em termos mais formais a mesma ideia de que a cultura podia pertencer propriamente a uma população. Aqui, a ambiguidade não reside intrinsecamente na definição, nem mesmo entre suas linhas. De fato, a vontade explícita de distinguir fatores biológicos e fatores culturais está no próprio princípio da invenção da noção, mas exatamente em sua utilização e no sentido que essa utilização conferia à própria noção de cultura, a saber, quaisquer que sejam as distinções introduzidas entre fatores, o de raça, raças culturais, como houve igualmente raças linguísticas. Assim, aqui, a ambiguidade não é somente a de noção de etnia, mas igualmente a de cultura e de diferença cultural, uma vez que ela é aplicada de forma classificatória a populações etnicamente referenciadas. É a esta operação banal e mundana de referenciação étnica, repousando num saber de senso comum e num saber fazer linguístico e prático de designação e de marcação social,
que a noção erudita de etnia e as noções aparentadas em antropologia conferem um estatuto teórico no esquecimento das condições socialmente organizadas de uma inteligibilidade primeira. Estas podem ser relacionadas às que garantem a linguagem racista analisada por Guillaumin, sua operatividade. A segunda ambiguidade liga-se à justaposição dos elementos culturais e raciais, assim como ela surge na definição inglesa acentuada por Crowley. Aqui, as ambiguidades são prontamente identificadas nas representações comuns que, segundo os contextos sociais ou históricos, irão identificar grupos raciais, cuja herança é concebida em termos estritamente biológicos, grupos definidos em termos puramente culturais e, enfim, com mais frequência, grupos cujas heranças estão nas próprias representações dos atores sociais, ao mesmo tempo biológicos e culturais. Uma tal variabilidade poderia causar problemas se partíssemos do princípio de que identidades raciais e identidades étnicas ou culturais possuem essências distintas e que a abrangência fenomenal ocasional não deve conduzir o pesquisador a aplicar-lhe um mesmo quadro de análise, ou ainda que uma pesquisa sobre a etnicidade seja dependente de uma definição de seu objeto que estabeleceria uma clara distinção entre fatores biológicos não pertinentes e fatores culturais pertinentes, ou seja, dependeria de uma definição da etnia. O campo de pesquisa sobre a etnicidade não depende, contudo, de modo algum, de uma definição de etnia, mas, ao contrário, muito da crítica da noção de etnia que leva o etnólogo, segundo as palavras de Anseli, a interrogar-se sobre a variação das identidades coletivas, o que é um dos verdadeiros objetos da antropologia, e a historicizar as representações que um grupo se faz ao longo de sua existência e a pôr em evidência as ambiguidades da noção de diferença. Tais ambiguidades não são outras senão aquelas que Crowley encontra ao final de seu exame, mas é claro que, então, elas mudam de sentido e de importância. Não as de uma pesquisa ambígua, mas as de uma pesquisa que toma por objeto demonstrar e explicitar a lógica social e prática de fenômenos ambíguos. O que é importante acentuar sob este aspecto é como as duas séries de ambiguidades realçadas nas definições inglesa e francesa da etnicidade comunicam por meio do que Crowley denomina com felicidade a herança, que quaisquer que sejam os termos nos quais os grupos a concebam, implica a ideia da transmissão de um patrimônio coletivo. O alcance da reflexão contemporânea sobre a etnicidade consiste, em grande parte, na colocação a uma distância crítica da própria noção de herança, ou seja, da concepção segundo a qual a comunidade de traços de seus membros e a transmissão desses mesmos traços, quaisquer que eles sejam, bastariam para definir o grupo étnico. A proposição de Anseli de postular uma mestiçagem original no lugar e em substituição a uma pureza original tem, deste ponto de vista, um valor heurístico e metodológico, mas ela tem, do mesmo modo, uma ressonância sobre as concepções espontâneas. Ao mesmo tempo que se incita a redefinir o campo das investigações empíricas pertinentes para a teoria antropológica, ela se efetua igualmente nesse mesmo mundo onde se dão a reconhecer as identidades reprimidas, escolhidas, afirmadas ou negadas, porque ela se efetua nesse mesmo mundo. É então que o pesquisador encontra em seu caminho os militantes da etnicidade. Escreve Anseli, do mesmo modo acrescentaríamos que aí ele encontra de longa data, e em particular, se for historiador ou antropólogo, os militantes nacionalistas. Spencer, em uma reflexão conduzida a partir e a propósito de um tal encontro, tendo tornado manifesta a similaridade das pressuposições e conceitos do antropólogo cultural e do nacionalista,
que se acham a discutir a respeito das mesmas coisas, identidade, pertença e cultura, realça que esta conexão concerne menos a uma identidade efetiva dos conceitos que a genealogia deles, entre a cultura dos nacionalistas e a cultura dos antropólogos. A diferença reside no resultado histórico das finalidades muito diferentes da utilização do conceito, a política de massa ou a discussão abstrata. Contudo, a impossibilidade de isolar esses dois regimes de utilizações não deve, segundo ele, levar a concluir que porque a palavra cultura pode ser empregada em contextos políticos, que somos suscetíveis de desaprovar, nós deveríamos procurar outros modos de dizer as coisas que, enquanto antropólogos, estamos acostumados a dizer com ela. Daí mesmo que tenha sido desastroso, segundo Hobsbawm, deixar a história do nacionalismo aos nacionalistas seria igualmente desastroso deixar para eles a palavra e a noção de cultura. Do mesmo modo, achamos que não se deve deixar a etnicidade aos militantes da etnicidade. Confundam-se eles ou não com os militantes nacionalistas. Em todos os casos, a discussão seria monopolizada unicamente pelos ideólogos. Contudo, isso não quer dizer que a linha de clivagem entre ciência e ideologia possa ser claramente traçada, mas muito ao contrário, assumindo que ela não o pode ser, trata-se de fazer ouvir naquilo que, em definitivo, é apenas uma e mesma discussão. Um discurso que, no que se refere à cultura, deve, segundo Spencer, combater por compreensões desta palavra que sejam diferentes e potencialmente menos opressivas. Isso vale parecer-nos igualmente para a etnicidade. O recente ensaio de Vieviorka é uma boa ilustração do que pode ser uma ilustração desse tipo neste domínio. Em se tratando da etnicidade como de qualquer outra questão erigida em problema social, esta participação no debate público comporta os riscos que pesam sobre uma pesquisa demasiado apresentada para dar explicações e muitas vezes contribuir assim para soluções dos grandes problemas do momento, especialmente o de deixar para a focalização da atenção pública o cuidado de fornecer-lhe seus temas e seus recursos sob forma de categorias de pensamento e de esquemas de raciocínio. Podemos facilmente dar conta disso, considerando o uso e a circulação dos termos comunidade e comunitarismo. Ela não dispensa, em todo caso, o pesquisador de suas tarefas próprias, indissoluvelmente descritivas e analíticas, a desreificação da noção de identidade cultural, assim como a de raça, admitida há muito pelas ciências sociais, implica efetivamente que sejam descritas inicialmente suas pertinências nas percepções dos atores sociais, evitando reificar, por sua vez, tais percepções, o que se faz muito geralmente quando se esquece que elas não incidem sobre objetos, mas sobre construtos do senso comum. O que se trata de colocar em relação é a variabilidade relativa que as noções comuns de raça e de cultura tiram do fato de que suas utilizações são encaixadas em situações de interação de onde procedem suas pertinências circunstanciais e a estabilidade relativa que tiram de sua inscrição no contexto social e histórico conhecido em comum. Assim, reenquadradas, é possível, como escreve o Wallman, colocar as argúcias verbais sobre racial étnico de lado e considerar simplesmente como as fronteiras sociais são marcadas. Como já notamos, a ambiguidade de sentido e de contexto do termo etnicidade muda assim de importância, e é necessário sublinhar que é precisamente este o ponto no qual Crowley insiste. Infine, sua formulação realça bastante um aspecto que desejaríamos igualmente ressaltar.
Estas ambiguidades, longe de serem um limite para o emprego do conceito de etnicidade, são antes de tudo sua razão de ser. Elas lhe permitem abranger a lógica prática de práticas sociais, evitando o engodo de uma revelação objetiva de estruturas objetivas e de abrir um espaço científico fecundo para o estudo empírico dos mecanismos gerais de identificação. Como já preconizava anteriormente a citação de Anselli, trata-se com efeito, renunciando a qualquer ideia de universalidade dos critérios e dos fatores da identidade coletiva, de reencontrá-los como campo de investigação e de pesquisa empírica, uma vez que tal campo é necessariamente dependente das significações socialmente construídas e orientadas pelos atores, porque ele depende da existência de categorias étnicas mundanas, em que a falta de rigor conceitual é um traço necessário e apenas acrescenta a sua utilidade enquanto conceitos práticos cotidianos empregados pelas pessoas comuns. A anotação feita supra de que a etnicidade e etnicidade é igualmente necessária. As tentativas que buscam, a partir de uma concepção particular da etnicidade, fundar uma teoria geral, assumem o risco, segundo Crowley, de uma estreiteza do olhar. Mais frequentemente, é uma configuração particular que é alçada por uma série de pressupostos implícitos ao estádio de quadro natural para uma teoria da etnicidade. Essa crítica tem toda a chance de ganhar a adesão do leitor, que foi confrontado a todo um acúmulo de teorias e de análises de situações esquematizadas e tantos outros casos cruciais para a compreensão da natureza da etnicidade. Mas, como tentamos demonstrá-lo nos capítulos precedentes, é possível reagrupar um grande número de pesquisas sobre um número limitado de questões, e que corresponde igualmente a um número limitado de noções-chave, fronteira de grupos, endo- e exodefinições, realce, fixação dos símbolos identitários. É claro que tais noções não são o objeto de um consenso, mas, muito ao contrário, de discussões, e as investigações realizadas a partir delas podem partir de premissas diferentes. Seria, de resto, surpreendente que as pesquisas sobre a etnicidade manifestassem uma maior homogeneidade teórica que a sociologia e a antropologia elas próprias. Assim, não é no âmbito de uma teoria geral ou de uma teoria geral a mais que uma relativa unificação do campo poderá ser encontrada, mas no estabelecimento de um quadro de interpretação dos fenômenos étnicos suficientemente formal para ultrapassar conceptualidades secundárias que sempre correm o risco de informar a aparelhagem conceptual do pesquisador e que o levam a proceder por generalizações implícitas a partir de uma configuração particular. As proposições de Barth, que fornecem a matéria do texto que nos propomos adiante a traduzir, parecem nos definir um quadro como esse, uma vez que elas abrangem um esquema comum às definições da etnicidade, o da posição de uma fronteira, que esta seja pensada como objetiva e real, isto é, independente das perspectivas dos atores, ou que ela seja pensada como subjetiva, ligada às propriedades simbólicas de um modo de vida e de valores compartilhados. Elas mesmas frequentemente descritas como derivando de uma teoria fundada na psicologia dos atores, atitudinal, segundo a formulação de Armstrong, entre outros, em razão do lugar que elas atribuem às categorias de inclusão e de exclusão, de nós e de eles. Tais proposições fazem, na verdade, destas categorias e de suas utilizações, de seu sentido subjetivo e de sua realidade objetiva, propriedades da organização social, que é o verdadeiro objeto da análise.
A melhor utilização do termo etnicidade é um conceito de organização social que nos permite descrever as fronteiras e as relações dos grupos sociais em termos de contrastes altamente seletivos, que são utilizados de forma emblemática para organizar as identidades e as interações. Instalando a manutenção da fronteira no próprio cerne das relações sociais, nas quais os atores se orientam mutuamente acerca desse esquema de definição, Barthes oferece um quadro que, permitindo que se tematize a construção social das categorias às quais ligamos as atribuições de cultura, se exime por si mesmo de fato étnico, tal como este ressalta das categorias e dos modos de raciocínio do pensamento comum. Precisamente por ser formal, este quadro não nos diz nem o que é o fato étnico, nem a natureza da etnicidade. Mas o fato étnico não é algo que deve ser definido, e sim descoberto. Descobrir o sentido que sua presença obstinada e multiforme tem em nossas vidas e, para o sociólogo, descobrir os processos organizacionais pelos quais esse sentido é socialmente construído. E é isso, galera. Esse foi o capítulo 6. Próximo vídeo, iniciaremos a parte 2, onde ele vai falar sobre os grupos étnicos e suas fronteiras. Eu espero que você tenha gostado da leitura. Curta, comente, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!